Josué, capítulo 24, versículo de número 15, diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mês de maio é o mês da família. E hoje, por exemplo, é um dia em que todas as famílias comemoram, celebram, louvam o cuidado materno, a pessoa da mãe. O mês de maio é um mês que nos faz refletir na importância da vida familiar. Pois bem, irmãos, separei este texto para a pregação desta noite, para que eu e você entendamos a importância do papel familiar diante do Senhor, dos líderes familiares diante do Senhor. Aí você pode pensar, essa mensagem é para os adultos, se você é jovem, solteiro, é para quem é casado, mas com certeza você pensa em casar, em ter uma família, filhos, né? Eles virão, com certeza, e você terá uma família abençoadora. Por isso eu quero que você preste atenção em algumas características que precisa haver na vida de uma família cristã. A primeira delas é um posicionamento. Josué é um líder chamado pelo Senhor, chamado por Deus para conduzir o povo de Israel na tomada da terra prometida, na tomada de Canaã. Ele substitui um líder muito importante, Moisés, que deixou toda a lei, todos os mandamentos e que foi usado poderosamente por Deus. Agora, Josué está com o povo de Deus entrando em Canaã, terra em que eles tomariam e receberiam de herança do Senhor, e eles deveriam proceder lá de uma maneira santa, de uma maneira diante de Deus, para servir a Deus. Bom, o que aconteceu é que na tomada da terra de Canaã, o povo de Israel se perdeu em seus posicionamentos. Passaram a tomar posicionamentos ou do passado do Egito, ou da terra em que eles agora estavam, do povo presente, e que estavam influenciando a vida do povo de Israel e as famílias do povo de Israel. Então Josué conclama um posicionamento. No versículo 14, ele começa a dizer assim, versículo 15, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Tomar posicionamentos, irmãos, é uma questão crucial diante do Senhor. E Josué coloca as palavras de uma maneira muito eficaz, porque ele diz, se vos parece mal servir ao Senhor. Josué percebeu que haviam pessoas que abandonaram o Senhor e estavam procedendo de forma ou dos cananeus, dos povos que habitavam aquela região e que agora eles estavam lá, ou do passado do Egito, que também era uma influência pagã e idólatra. Josué então se refere à indignação e à insatisfação deste povo com Deus. Se vos parece mal servir ao Senhor. Quem está insatisfeito com Deus, quem está insatisfeito com o Deus das Escrituras, com o Deus que se revela na palavra, com um único e verdadeiro Deus, quem acha difícil segui-lo, geralmente caminhará para ocupar a sua devoção, o seu serviço e o seu posicionamento com aquilo que é estranho à vontade de Deus. Os insatisfeitos não têm alegria e prazer em se posicionar
da maneira santa e correta diante do Senhor. Por isso Josué usa a expressão: se vos parece mal servir ao Senhor. Josué convida estas pessoas, estas famílias, a fazerem uma avaliação. E o motivo é porque eles abandonaram o Senhor. Nós vivemos numa época assim, como a do versículo 14, agora sim. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, lá no Egito. E servi ao Senhor. E aí ele diz: mas se vos parece mal servir ao Senhor, não viva como os insatisfeitos em servir ao Senhor. Quem está insatisfeito em servir ao Senhor vai se posicionar como escravo do Egito, ou vai se posicionar com os pagãos de Canaã e terá a rejeição do Senhor. Por isso, o posicionamento, ele é importante. No verso 15, ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. Saia de cima do muro. O povo de Israel continuou com religiosidade, mas servindo a outros deuses. Nós vivemos numa época em que as pessoas frequentam os templos, não estão frequentando, né? Mas se dizem cristãs, assistem lives, ouvem louvores, cânticos que emocionam, até cantam músicas e cânticos que expressam uma adoração e um louvor. Hoje é muito comum você ouvir cantores sertanejos cantando músicas que são cantadas no culto. Mas isso não significa que há um posicionamento verdadeiro. Meu irmão e minha irmã, para servir ao Senhor é preciso ter posicionamento. Claro que o posicionamento não exclui a soberania de Deus. Nós cremos que é Deus quem salva. Nós cremos que Deus, na sua soberania, escolhe um povo. E ele fez isso com Israel. Mas o fato dessa soberania e dessa escolha não anula a responsabilidade do povo de Deus em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempo em que as pessoas estão buscando a si mesmas ou aos seus próprios interesses, estão se corrompendo. Não justifica a falta de posicionamento em servir ao Senhor. Posicione-se. Posicione-se. A segunda característica de um lar que serve ao Senhor, neste mês da família, no versículo 14, está logo depois: escolhei hoje a quem sirvais. 2 pontos. Se vocês vão servir aos deuses do passado, ou os deuses do presente, os deuses do Egito ou do amorreu, e aí ele então dá um pronunciamento. Ele coloca um pronome pessoal. Eu. Josué se posiciona de uma maneira eficaz. Ele chama a responsabilidade para si. Eu. Ele começa a afirmação de posicionamento se colocando na linha de frente. Ele não se omite, ele não tem medo de se posicionar diante de pessoas vacilantes ou diante de pessoas insatisfeitas. Porque lembram, Josué faz um alerta: se vos parece mal servir ao Senhor, aqueles que estão insatisfeitos com Deus se revoltam contra Deus, se revoltam contra aqueles que servem a Deus. Josué se posicionou e chama a responsabilidade para si. Isso me faz lembrar do chamado que Deus tem para Josué. Josué, um homem como eu e você, um ser humano, se posiciona, porque o posicionamento precisa ser pessoal. Não espere que outros se posicionem por você. Não espere que outros façam por você aquilo que lhe é devido.
Josué, um homem e um ser humano como eu e você, ouviu certa vez de Deus lá no seu chamamento, lá no seu chamado, no capítulo 1, a partir do verso de número 7, ele ouve Deus dizer para ele assim: então somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8 do capítulo 1 de Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O posicionamento é pessoal, mas as normativas para que se tome esse posicionamento vêm de Deus, vêm da revelação das Escrituras. Veja bem, é preciso posicionar-se e é preciso tomar a iniciativa para isso. Essa é a segunda lição. O posicionamento deve ser pessoal. Não negligencie, não negligencie a sua responsabilidade de se posicionar como chefe do lar, como chefe da sua casa, como marido que é piedoso e cristão, como mãe que serve de modelo de ternura e ensino, como filho, que na sua casa pode ser o luzeiro, a luz de Deus no seu lar. Por isso, meu irmão, siga as normativas de Deus. Josué, corajosamente, toma a iniciativa. O posicionamento dele é pessoal. Escolhem hoje o que vocês vão fazer. Se vocês vão continuar no pecado, se vocês vão se permitir a viver insatisfeitos em servir ao Senhor e voltar à escravidão dos ídolos do Egito ou à escravidão dos ídolos de Canaã. Mas eu me posiciono diferente. As normativas Josué tinha. Ele tinha a lei do Senhor e fica muito claro, seja corajoso. Se posicione, Josué, tenha coragem, Deus fala isso para ele, mas diz, observe tudo que está escrito pelo meu servo Moisés, medita nessas coisas dia e noite, para que você seja bem sucedido. O nosso posicionamento tem normativas claras e elas vêm do Senhor e estão reveladas na palavra de Deus. Então, o que nós precisamos é de posicionamentos pessoais, individuais, de pessoas que tomem posicionamento segundo a palavra de Deus. Que se posicionem não pelo que elas acham sobre Deus, não porque elas interpretam pessoalmente sobre Deus, mas pelo que o próprio Deus revela na sua palavra. Por isso, irmão e irmã, entenda que quando nós observamos a lei do Senhor, como Josué ouviu, nós temos a promessa de que seremos bem-sucedidos. E isso aponta para o Salmo 1, que fala tudo quanto ele faz, fala do bem-aventurado, né? Porque o bem-aventurado medita na lei do Senhor dia e noite. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olha, isso aponta também para a pessoa e para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que posicionou-se de uma maneira humilde em servir os propósitos do Pai Celestial, que se posicionou individualmente diante do pecado, de Satanás, diante dos homens, diante da glória deste mundo. Quando tentado no deserto, ele fez aquilo que Deus orientou para Josué. Não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Ele respondeu a Satanás e as tentações lançadas por ele com a palavra de Deus. Quando tentado pelos homens em se tornar rei, ele foi humilde.
e se humilhou, se esvaziou e assumiu a forma de servo, daquele que lava os pés dos seus discípulos. Em tudo ele foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, meu irmão, se posicione. E este posicionamento, ele é individual, ele é particular. Mas ele tem uma grande força. Ele tem uma grande força, porque ele moverá também o seu lar. Olha como termina a afirmação de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué se posiciona, e ele cobra isso do povo, é preciso um posicionamento. Lembre-se sempre disso. A soberania de Deus, a graça de Deus e a eleição de Deus em salvar o seu povo não anula que este povo se posicione em tempos maus, em tempos difíceis, se posicione inclusive como aqueles que servem ao Senhor, que se agradam em servir ao Senhor. Porque o que estava acontecendo com o povo de Israel é que eles não estavam satisfeitos em servir ao Senhor. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão insatisfeitas. Elas até querem as bênçãos do Senhor. Elas querem a promessa da terra prometida, mas elas não querem servir a este Senhor. Por isso, posicione-se. E este posicionamento deve ser pessoal, individual, com coragem, mediante aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra. E nós temos o exemplo de Cristo. E isso fará com que sejamos bem-sucedidos. Mas isso também levará este posicionamento no raio de ação do nosso lar. Ele diz, eu e a minha casa. O que Josué entendia é que a casa dele, a família dele, o lar dele não estava alheio. Não estava fora do plano e do projeto de servir ao Senhor. A casa dele estaria incluída na aliança com Deus, porque Deus é um Deus pactual que fez uma aliança com o povo para ser sua família. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe a sua família alheia à aliança e ao chamado de Deus. O seu posicionamento inclui a sua casa e o seu lar. Para você que é pai ou mãe, inclui a vida da fé de seus filhos. Inclui ensiná-los a amar o Senhor, a louvar ao Senhor, a dedicar-se na palavra do Senhor, a conhecer a palavra do Senhor. Inclui em temer a Deus, levar Deus a sério. Muitas coisas são explicadas e resolvidas com o temor do Senhor. Por que nós fazemos isso? Por que não vivemos como os outros? Por que não fazemos como eles? Por que não vivemos como os ímpios? Porque nós amamos servir ao Senhor. Leve isso para sua casa. Conduza a sua casa nos caminhos do Senhor. O que nós vemos hoje é que muitas pessoas têm alienado a sua família do serviço ao Senhor. Tem deixado com que a sua família decida isso para frente. Tem deixado que os seus filhos, a sua casa, ou até mesmo o seu futuro marido, por exemplo, ou sua futura esposa, decida isso para sempre, para frente. Ah, eu estou falando aos solteiros aqui. Olha, eu quero me casar, mas não importa se essa pessoa quer servir ao Senhor ou não. Lá na frente Deus pode fazer um milagre. Cuidado, meu irmão. Este posicionamento individual me leva a um posicionamento que inclui o meu lar, mesmo que você ainda não tenha este lar estabelecido, a sua família própria estabelecida. Por isso, tome decisões que vai incluir a sua família dentro da aliança. Por isso que há tantas recomendações no Antigo e no Novo Testamento contra o jugo desigual. Não deixe a sua casa alheia àquilo que é mais importante, a graça e o evangelho da aliança com Deus.
Josué entra na terra prometida, conquista, adverte a um povo que está insatisfeito com Deus, pede a eles e desafia a eles um relacionamento, se posiciona particularmente, mas inclui a sua família na aliança. Isso é obediência. Isso é obediência ao chamado de Deus para o seu povo. No livro de Gênesis, eu falei isso um pouco na quarta-feira, quando falamos sobre Lídia, a vendedora de púrpura, e de como o evangelho chegou na casa daquela mulher, e de como ela creu na aliança e levou o evangelho para a sua casa, onde todos foram batizados. Atos capítulo 16. Nesta semana eu falei de Gênesis 17, onde Deus faz a aliança da circuncisão. E é interessante que não era só Abraão ou os adultos da casa, mas todos, os servos, os empregados, aqueles que iriam trabalhar para Abraão, que teriam um laço importante com ele, familiar. Essas pessoas, crianças, de 8 dias de vida até os mais velhos, deveriam ter o sinal da aliança com Deus e honrar esta aliança com Deus, aprender a honrar esta aliança. Não deixe de se posicionar pessoalmente, mas de levar esse posicionamento com temor para com os seus, com amor e com exemplo para com a sua casa. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de servir ao Senhor com os seus filhos, com a sua família. Você que é solteiro, solteira, não desista de confiar que Deus tem o melhor para você na sua casa, na sua família, para que você possa viver uma aliança com Deus. Foi para isso que Ele te salvou. E esse tipo de posicionamento, irmãos, está marcado firmemente no chamado de Cristo. Por isso eu quero convidar você a olhar para Jesus. Porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Posicionamento. Dia a dia tome a sua cruz, posicionamento, e siga-me. E é interessante como ele continua este chamado para o discipulado. Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou casar-se dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Lembra de Josué? Se vos parece mal servir ao Senhor. Se qualquer se envergonhar das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai, dos santos anjos. Meu irmão e minha irmã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se posicione. Nós vivemos dias maus, tempos difíceis, tempos de crise, tempo em que as pessoas estão em pânico, com medo. Elas às vezes estão assim por desespero. Elas também estão assim com razão por causa de uma crise, de uma pandemia, de desemprego. Mas meu irmão e minha irmã, mesmo que essas coisas nos assolem, nós somos o povo chamado a nos posicionar para servir ao Senhor. E quando fazemos isso, nós incluímos a nossa casa, o nosso lar, os nossos planos futuros, para que este lar, esta casa, sirva ao Senhor. Não se contente em viver alheio ao serviço ao Senhor. Ele tem um chamado para a sua família, a família do seu povo. Ei, pessoal! Quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.